Bom dia, meus queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que o Eterno lhes dê um dia repleto de sua gloriosa presença. Amados, hoje entramos no quinto e último dia de exposição da carta de Paulo aos Romanos. Por aqui, o professor Fábio Machado estaria expondo do capítulo 14 até o capítulo 16. Em Romanos, do capítulo 14, verso 1 ao capítulo 15, verso 7, Paulo vai lidar com o problema de coisas questionáveis na vida cristã e do que fazer quando cristãos sinceros discordam a respeito de práticas pessoais. Paulo reconhece que em toda a igreja local há cristãos maduros. Ele usa a expressão nós que somos fortes, no verso 1 do capítulo 15. E imaturos. Ele fala que há o que é débil na fé, no verso 1 do capítulo 14. E que eles podem discordar sobre como o cristão deve viver. Talvez o cristão judeu queira apegar-se aos dias santos especiais e às leis de dieta do Antigo Testamento, ao mesmo tempo que talvez os crentes gentios queiram transformar a liberdade cristã em licenciosidade e, desse modo, ofender seus irmãos judeus. Muitos cristãos têm a falsa noção de que o legalismo extremo, observação de dias e dietas, entre outras coisas, é uma demonstração de fé firme. Porém, Paulo afirma que a verdade é exatamente o oposto disso. O cristão maduro na fé reconhece as verdades mencionadas em Colossenses, como ele cita lá no capítulo 2, versos de 18 a 23. Paulo ensina como enfrentar e resolver diferenças como as que temos hoje na igreja, a respeito da forma de ver as coisas. Ele formula 6 princípios básicos que se aplicam aos cristãos em todos os estágios de crescimento, em vez de dar uma lista de regras. Podemos apresentar esses princípios na forma de perguntas e testar como está a nossa vida. Dos versos 1 a 5 do capítulo 14, nós poderíamos nos perguntar: estamos totalmente convencidos? Os cristãos devem agir a partir de convicções interiores estabelecidas e resultantes do orar e do estudar a palavra de Deus, de forma diligente, e não fundamentado apenas na simples emoção. Se todos os cristãos agissem a partir de sua convicção, não haveria desacordos sérios entre eles. Alguém disse que opinião é algo que temos, e convicção é algo que realmente nos mantém. O cristão mais firme não deve desprezar o mais frágil por sua imaturidade, nem o crente mais débil deve julgar o irmão mais maduro por sua liberdade. Deus recebe a ambos em Jesus Cristo e devemos receber uns aos outros. O Senhor deve orientar nossa vida, não a opinião ou o julgamento das pessoas. O cristão maduro sabe por que se comporta de determinada maneira, e essa convicção rege sua vida. Dos versos 6 a 9 do capítulo 14, temos a segunda pergunta: faço isso para o Senhor? Nenhum cristão deve fazer uma afirmação do tipo: eu vivo a minha vida. Porque vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Ele é o Senhor e vivemos para agradá-lo. Muitos cristãos que adotam práticas questionáveis em sua vida não podem dizer com honestidade que o fazem para o Senhor, pois, na verdade, as praticam para o próprio prazer, não para honrar ao Senhor. Não devemos julgar os cristãos que guardam dias especiais para o Senhor, pois serão aceitos por Ele. Esse é um assunto entre eles e o Senhor. Dos versos 10 a 12 do capítulo 14, temos a terceira pergunta: permaneceremos firmes no teste diante do tribunal de Deus? Nós não temos o direito de julgar nosso irmão, pois todos seremos testados no tribunal de Cristo.
não no trono branco do julgamento de Apocalipse, mas no teste do serviço cristão, depois que a igreja for chamada para casa. Não temos o direito de condenar nosso irmão hoje, pois não prestamos conta da vida dele. Sem dúvida, todos queremos ter uma vida que resista ao teste de fogo diante de Jesus Cristo, uma vida de recompensas para a glória dele. Nos versos 13 ao 21 do capítulo 14, nós temos a quarta pergunta. Faço com que os outros tropecem com as minhas atitudes? Há uma coisa que devemos julgar, a nós mesmos, a fim de ver se não abusamos de nossa liberdade cristã e causamos tropeço a outros. Sem dúvida, nada é impuro em si mesmo. Os outros, no entanto, consideram algumas práticas e hábitos impuros. Portanto, não devemos viver de modo a usarmos nossa liberdade como pretexto para fazermos nosso irmão tropeçar. Fazer com que outra pessoa tropece e caia em pecado é algo muito sério. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, dos versos 33 a 50, observe que Jesus usa a expressão causar tropeço como sentido de ofensa. O cristão que se atém a essa prática e faz com que o outro caia em seu caminhar com Deus, não percebe o preço que Cristo pagou na cruz. Nosso bem não deve provocar murmuração. Afinal, a vida cristã é uma questão de justiça, paz e de alegria, as quais vêm do Espírito Santo, e não diz respeito a comer ou beber, ou qualquer mesmo outra prática. Nosso objetivo não é agradar a nós mesmos, mas em amor edificar outros cristãos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 23, afirma que todas as coisas são lícitas ao crente, mas nem tudo edifica os outros ou os ajuda. Aqui em Romanos 14, versos 15 e versos 20, os verbos perecer e destruir são usados com o sentido de puxar para baixo. É muito egoísmo um cristão puxar para baixo a vida espiritual de outro crente, por causa da vida egoísta que leva. Talvez suas práticas sejam lícitas, porém, elas não provêm da lei do amor. Nos versos 22 a 23, temos a quinta pergunta. Eu faço isso pela fé? No verso 22, a palavra grega para fé tem quase o mesmo sentido de convicção, pois nossas convicções nascem da fé na palavra de Deus. Esses dois versículos apresentam o princípio de que a vida cristã é um assunto entre o crente e seu Senhor, e que o cristão deve se certificar de estar sempre correto com relação ao Senhor. Ele não pode ter alegria e paz se tiver dúvida em relação à sua prática. A palavra condenado do verso 23 não diz respeito à punição eterna. Quer dizer, o cristão que tem dúvidas em relação às suas práticas por sua própria atitude, condena a si mesmo e essas práticas. Como a vida cristã é regida pela fé, tudo o que não provém da fé é pecado. Portanto, tudo o que faço que não se fundamente na palavra do Senhor é pecado, pois não posso fazê-lo pela fé. Uma boa prática a seguir é: se é duvidoso, é impuro e, consequentemente, pecado. No entanto, muitos cristãos descuidados se empenham em práticas que até o mundo questiona. Eles nunca enfrentam o fato de que tudo que é duvidoso não provém da fé e, portanto, é pecado. Agora entramos no capítulo 15 e continuamos com as perguntas. Do verso 1 a 7, a pergunta é: agrado a mim mesmo ou aos outros? Esses versículos se encaixam melhor como continuação do capítulo 14. Os mais fortes devem suportar as debilidades dos cristãos imaturos e, ao fazer isso, edificá-los na fé. Devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e tentar agradar aos outros, não a nós mesmos. Esse versículo do Antigo Testamento, o Salmo 69, verso 9, aplica-se ao cristão do Novo Testamento?
É claro que sim, pois aprendemos com o Antigo Testamento e as promessas de Deus nos transmitem paciência, perseverança, consolo e esperança. Haverá concordância entre todos os crentes se ajudarmos os outros a crescerem no Senhor. No verso 7, Paulo apresenta sua conclusão final. Acolhamos uns aos outros como Jesus Cristo nos acolheu. Isso trará glória a Deus. A igreja local tem o direito de estabelecer padrões, contanto que não ultrapasse os limites do que ensina a palavra de Deus. Com amor, devemos permitir diferenças entre os cristãos, em vez de usá-las como motivo de divisão. Esse capítulo diz respeito aos judeus e aos gentios na igreja e revela 3 ministérios que temos de reconhecer e de compreender. O primeiro ministério, que vai do verso 8 ao verso 13, é o ministério de Jesus Cristo para os judeus e para os gentios. O estudioso da Bíblia, se não reconhecer os 2 ministérios de Jesus Cristo, primeiro para os judeus e depois para os gentios, não discerne da forma correta a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, anunciou-se sua vinda para a nação judaica e relacionou-se essa vinda às promessas do Antigo Testamento. O verso 8 é claro ao afirmar que Jesus Cristo primeiro ministrou aos judeus, a fim de confirmar as promessas e as alianças do Antigo Testamento. Observe o Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 30 ao 33, os versos 46 a 55, 67 a 80. Esses judeus, cheios do Espírito, sabiam que Jesus Cristo viera para libertá-los dos gentios e para estabelecer o reino prometido. Contudo, o que aconteceu? O povo de Israel rejeitou seu rei. Os evangelhos e Atos dos Apóstolos afirmam que se propagou o evangelho primeiro para o judeu. O reino seria instituído e as bênçãos fluiriam para os gentios por intermédio da nação de Israel convertida, se a nação tivesse recebido a Jesus Cristo. Como vimos no capítulo 9 ao 11 aqui da carta aos Romanos, Paulo já mostrou que por causa da queda de Israel e não de sua ascensão, agora o evangelho da graça de Deus alcançou os gentios. Os versos de 9 a 11 apresentam um padrão progressivo. Os gentios ouvem a palavra, alegram-se com os judeus, todos os gentios louvam a Deus e creem em Jesus Cristo, e assim desfrutam o reino dele. Esses versículos praticamente resumem a história espiritual de Israel. O verso 9, nós vemos que os judeus testemunham aos gentios. O verso 10, judeus e gentios compartilham o testemunho na igreja. No verso 11, por fim, Israel é posto de lado e os gentios ganham um lugar de destaque no projeto de Deus. Como Paulo bem descreve em suas cartas aos Efésios e aos Colossenses. No verso 12, o reino futuro é compartilhado pelos gentios. O tema do louvor gentio é Jesus Cristo. O verso 12 afirma: nele os gentios esperarão, ao falar do dia vindouro em que o rei governará. A seguir, na oração do verso 13, Paulo volta ao tema da esperança. Não precisamos esperar para ter alegria, paz e esperança. O Espírito nos dá essas bênçãos hoje. Dos versos 14 ao 22 do capítulo 15, nós temos agora o ministério de Paulo aos judeus e gentios. Paulo está ansioso para enfatizar que é o apóstolo dos gentios. O estudo bíblico fica confuso se não percebermos o lugar especial do ministério de Paulo no projeto de Deus. No verso 16, Paulo se retrata como o ministro do Novo Testamento, que oferece os gentios a Deus como seu sacrifício de louvor. Cada alma que ganhamos para Jesus Cristo é uma oferta de sacrifício para a glória dele. O ministério especial dele envolvia uma mensagem especial,
o evangelho da graça de Deus, como diz o verso 16, o de milagres especiais, sinais e prodígios realizados pelo poder do Espírito Santo, versos 18 a 19, e uma metodologia especial, ir aos lugares em que o nome de Jesus Cristo ainda não tinha sido ouvido, verso 20. Paulo foi um pioneiro e não misturou, como fazem alguns hoje, lei e graça, fé e obras, ou Israel e a igreja. Paulo havia sido impedido de ir a Roma por causa das exigências do ministério nos muitos lugares em que o evangelho ainda não fora pregado. Agora ele estava pronto para a sua visita a Roma, pois já cobrira toda a extensão de terra possível. A disposição de Paulo de pregar em Roma indica que nenhum outro apóstolo estivera nessa cidade, como por exemplo Pedro, pois tinha a política de ir a regiões ainda não alcançadas pelo Evangelho. Dos versos 23 a 33 do capítulo 15, nós temos o ministério das igrejas gentias para os judeus. A Bíblia não relata se Paulo concretizou sua vontade de ir à Espanha. A tradição diz que ele realizou essa vontade. De qualquer maneira, na época em que escreveu essa carta, ele estava ocupado com a tarefa de levar auxílio das igrejas gentias que fundou para os judeus pobres da Palestina, afetados pela fome. Paulo apresenta vários motivos para esse auxílio. Primeiro, a obrigação espiritual. Os gentios deviam devolver em parte, com bens materiais, todas as bênçãos espirituais que receberam por intermédio dos judeus. Os cristãos de hoje devem ter em mente que os gentios estão em débito com os judeus nesse aspecto. Segundo, o amor pessoal. Paulo tinha uma grande preocupação com os judeus e poderia expressar seu amor por eles com a oferta. E terceiro motivo, a união cristã. Alguns crentes judeus não estavam satisfeitos com a entrada dos gentios no rebanho. Esta oferta ajudaria a amenizar a ruptura que alguns judeus causaram ao dizer que os gentios tinham de se tornar judeus antes de serem cristãos. No verso 31, veja que Paulo prevê problemas com os judeus descrentes, e realmente os teve. Observe Atos, no capítulo 21, a partir do verso 15, e observe como os judeus não salvos trataram Paulo. Ele então rogou aos irmãos que orassem para que o povo santo em Jerusalém aceitasse de suas mãos a oferta que estava levando, e então, pela vontade divina, poderia visitar os romanos e ter um tempo juntos. Então ele conclui o capítulo impetrando sua bênção, desejando que o Deus da paz estivesse com todos eles. No capítulo 16 de Romanos, como Hebreus capítulo 11 tem sido chamado Galeria de Santos do Velho Testamento, assim nós podemos chamar Romanos 16 de a Galeria de Crentes do Novo Testamento. Pode parecer estranho que Paulo, sem nunca ter estado em Roma, tivesse ali tantos amigos. Mas os judeus do primeiro século, como de todos os séculos posteriores, eram um povo comerciante e dado a migrações. Percorriam as estradas de comércio procurando os mercados. Os elogios e saudações variam, sendo cada qual um verdadeiro índice de trabalho realizado e de caráter conquistado. Dos nomes desta lista histórica, 1/3 é de mulheres, a revelar o lugar proeminente que elas ocupavam na Igreja de Roma. Paulo foi o pioneiro no reconhecimento da função das mulheres no serviço cristão. E, infelizmente, sua atitude tem sido muito mal compreendida nesse particular. O testemunho que dá de Febe, versos 1 e 2, é honradíssimo. Ela é apresentada como irmã, isto é, da família espiritual do Senhor.
sugerindo igualdade de privilégios na Irmandade, como serva da igreja de Cencreia, isto é, diaconisa, conforme Filipenses 1, verso 1, e como protetora, a implicar que era uma senhora de recursos, que trabalhara no meio da população das docas, no porto de Corinto. Acredita-se que Febe estava de viagem para Roma e Paulo confiou aos seus cuidados esta preciosa carta, para que a fizesse chegar com segurança ao seu destino. Priscila e Áquila eram um casal a quem Paulo encontrara em Corinto, quando de sua primeira visita àquela cidade. Sendo do mesmo ofício, eram fabricantes de tendas. O apóstolo hospedara-se com eles. Lemos mais sobre eles em Atos, no capítulo 18, do verso 18 a 19, verso 26 também, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, e até mesmo na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 19. Parece que arriscaram a vida por Paulo em algum incidente de que não se tem notícia, mas que era bem conhecido de todas as igrejas. Note-se como essas igrejas se juntaram a Paulo nessa expressão de reconhecimento. Aqui, como em 4 dos 6 exemplos no Novo Testamento, o nome da esposa precede o do marido, ignorando-se completamente o motivo. A igreja que se reúne na casa deles, como diz o verso 5, vem incluída na saudação de Paulo. Na igreja primitiva havia a princípio poucos templos, se é que havia. Grupos de cristãos reuniam-se em casas de crentes de projeção ou em outras salas disponíveis. Este é o primeiro dos 5 grupos de crentes da lista de Paulo, mas o único que é mencionado definitivamente como igreja. Epêneto, verso 5, é assinalado como especial amigo e um dos primeiros convertidos de Paulo na Acaia, isto é, Corinto, como fora Estéfanas, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 15. Maria, verso 6, vem mencionada por causa de seu trabalho notável, fosse a Paulo, fosse a igreja em Roma. Andrônico e Júnia, verso 7, são parentes ou antes compatrícios, conforme Romanos capítulo 9, verso 3, isto é, como Paulo. Júnia podia ser homem ou mulher, mas 3 informações: tenham sido companheiros de prisão de Paulo, provavelmente a implicar apenas prisão por amor a Cristo, e não que tivessem estado com o apóstolo na mesma prisão. Notabilizaram-se entre os apóstolos, isto é, eles mesmos notáveis apóstolos no sentido lato de pregadores missionários. Paulo diz que estavam em Cristo antes de mim, isto é, converteram-se ao novo caminho da justiça pela fé antes que Paulo tivesse sua experiência na estrada de Damasco. Amplíato, verso 8, é o nome de escravo. Ignora-se quem fosse, como também Urbano, outro nome de escravo. E Estaques, verso 9, e Apeles, verso 10, distinto como cristão bem provado. Os da casa de Aristóbulo, verso 10, é o segundo grupo mencionado de cristãos. Esse nobre era neto de Herodes o Grande e vivia retirado em Roma. Os que lhe pertenciam, apropriadamente chamados sua casa, inclusive funcionários e escravos, tinham no seu meio uma comunidade cristã. Herodião, como diz o verso 11, o nome indica que pertencia a Herodes e provavelmente está incluído na casa de Aristóbulo. Pode ter sido um líder do grupo já mencionado, como diz o verso 10. Como Andrônico e Júnia é referido como parente de Paulo. Daí se conclui que, se excluirmos Maria, que pode ter sido judia, há apenas 3 judeus da igreja em Roma no catálogo de elogios. Semelhantemente, dentre os que de Corinto enviam saudações, como se lê adiante nesse capítulo, versos 21 e 23, há somente 3. Os da casa de Narciso, verso 11, são o terceiro grupo mencionado de cristãos. Trifena e Trifosa, verso 12, eram provavelmente irmãs gêmeas. Seus nomes significam delicada e deliciosa. Paulo registra, com um certo toque de humor,
que, a despeito de seus nomes, trabalharam no Senhor. Outra senhora, Pérside, é honrada nesse versículo. O nome ocorre no epitáfio como de uma mulher liberta. Rufo, verso 13, é talvez o sirineu referido em Marcos capítulo 5, verso 21. O apóstolo menciona-o como eleito, no sentido de ser separado para um serviço distinto. Sua mãe, em algum tempo, evidentemente cuidara de Paulo, e assim, nesse caráter maternal, é incluída na saudação. Segue-se agora outro grupo de crentes, o quarto nesse rol de honra, nomeando-se os mais importantes: Assíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobras e Hermas, verso 14. Uma quinta companhia de santos, se não realmente uma igreja, vem a seguir. Mencionam-se os membros proeminentes: Filólogo, literalmente amigo da sabedoria, e Júlia, que se supõe fossem marido e mulher, com sua família, Nereu, sua irmã e Olímpia. Ósculo santo ou ósculo de amor, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 14, era costume no Oriente saudar com um beijo. O apóstolo finaliza seu rol de honra com uma saudação aos santos de Roma, enviada pelas igrejas de Cristo, verso 16. É esta a frase de sentido mais geral que Paulo adota. Arroga-se falar algumas vezes em nome da coletividade de igrejas. Sua prática, todavia, é localizar a comunidade enquanto generaliza os membros, todos os santos de tal ou qual igreja. Uma vez ele escreve as igrejas da Ásia, conforme citada lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 19. A advertência contra os falsos mestres que aparece aqui no verso 17 é um tanto inesperada. Sugere-se que nesta altura da carta, Paulo tomou a pena da mão do seu escriba para adicionar seu nome como prova de sua autenticidade. E então, a emoção pastoral apoderou-se do coração do apóstolo, que não pôde resistir ao desejo de dar uma última palavra de exortação. Tal interpretação conviria a uma situação normal. Por outro lado, alguns apresentam a ideia, como no caso da igreja de Filipos, que algo de incomum acontecera, talvez a chegada à cidade de Roma de falsos mestres, contra os quais Paulo sente que urge adverti-los. Não se sabe ao certo quem teriam sido. Os judaizantes sempre hostilizavam o apóstolo, farejando-lhe os passos. O teor dessa advertência parece sugerir os antinomianos, cuja licenciosidade moral se baseava na doutrina de tanto mais pecado quanto maior a graça. Paulo exorta os santos de Roma com uma ordem impressionante: rogo-vos que noteis bem aqueles, isto é, de modo que não os sigais. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17, o termo é empregado positivamente como apelo para seguir um bom exemplo. O mal desses falsos mestres não consistia só na doutrina deles, mas na influência que exerciam para provocar cismas, divisões e escândalos. O verso 17 fala disso. A experiência de Paulo em outras igrejas leva-o a fazer este aviso com ansiedade. Parece que conhece bem esses perturbadores. O alvo deles não é glorificar ao Senhor, mas beneficiar-se a si próprios, como diz o verso 18. Paulo acusa de egoísmo esses enganadores. São escravos de seus baixos desejos, conforme Filipenses capítulo 3, verso 19. Praticam também a refinada arte da adulação e de colocar armadilha aos incautos. Paulo elogia a fidelidade da igreja de Roma, a fé cristã tradicional, que já era largamente conhecida. Depois, seu ideal em relação a eles é que o move a fazer este aviso.
O título apropriado de Deus de paz é usado nesta exortação para que se previnam dos que causam divisões e escândalos. Confia Paulo que o autor da paz é mais forte do que o destruidor dela, e que logo Satanás será derrubado e esmagado pelos santos de Roma. Paulo interrompeu suas saudações para fazer um aviso que achava de muita urgência. Agora procura terminar. Seus companheiros em Corinto, de onde escreve, desejam associar-se às suas saudações, seja pelo motivo de serem cristãos proeminentes, seja por causa de alguma ligação que tem com a cidade de Roma. Isso não está revelado. Timóteo, verso 21, é bem conhecido como companheiro íntimo e cooperador no Evangelho. Lúcio, Jason e Sosípatro são 3 compatriotas de Paulo que estão com ele em Corinto, assim como tem 3 amigos em Roma. Os 3 judeus coríntios podem ser identificados como Lúcio de Cirene, relacionado com Antioquia, Jason, hospedeiro de Paulo em Tessalônica, e Sosípatro, de Bereia, que foi com Paulo de Corinto para a Ásia. Pareceu ao escritor da carta que Paulo tinha terminado, e por isso acrescentou seu nome, Tércio, às saudações, como diz o verso 22. Entretanto, o apóstolo lembra-se de mais alguns interessados nos irmãos de Roma, e então coloca um pós-escrito, verso 23. Gaio, diz ele, meu hospedeiro, é claro que encontrou pousada na casa dele durante sua estada em Corinto. E provavelmente ele é o mesmo a quem o apóstolo batizara junto com Crispo, citados na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 14. Entretanto, ele também hospedava toda a igreja, isto é, a igreja de Corinto. As reuniões dela, presumivelmente, eram em sua casa. Erasto, que aparece no verso 23, era alto funcionário em Corinto, tesoureiro da cidade e certamente um cristão. É muito provável que tivesse tido antes alguma relação civil com a cidade imperial. Quarto, verso 23, ignora-se quem ele era. A bênção do verso 24, que está entre parênteses na Bíblia Revista e Atualizada, é omitida nos melhores manuscritos. Bom, embora nem sempre terminasse suas epístolas com uma doxologia, Paulo compôs várias. Vemos aqui no capítulo 11, verso 36, lá em Gálatas, capítulo 1, verso 5, Efésios 3, verso 20, também em Filipenses 4, 20, entre outros. O louvor é aqui oferecido a Deus em 2 aspectos de sua perfeição. No verso 25, ele é poderoso para confirmar, e é também Deus único e sábio, segundo o verso 27. Essa capacidade divina já foi referida nessa epístola. Vemos isso lá no primeiro capítulo aqui de Romanos, verso 16, e também no capítulo 14, verso 4. A onipotência de Deus é redentora mediante o Evangelho, visto que este é o poder de Deus para a salvação. Esse conceito, que foi salientado no princípio da epístola, agora na conclusão é proclamado, depois da exposição inspirada do Evangelho que foi confiado ao apóstolo. Este Evangelho descreve-se como pregação de Jesus Cristo, verso 25, isto é, o oferecimento de uma justiça pela fé, em lugar de uma justiça pelas obras, sobre o fundamento da obra consumada de reconciliação mediante a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E é também um mistério que agora se tornou manifesto, referência à inclusão dos gentios nos privilégios da justiça de Deus. Também foi dado a conhecer por meio das Escrituras, como o verso 26, isto é, foi atestado. O Evangelho, como Paulo vê afirmando, foi provado pelas Escrituras do Antigo Testamento. Os profetas antigos foram comissionados pelo eterno Deus para declarar sua vontade de salvação a todos os homens, para a obediência através da fé.
dando a entender que fé e obediência são sinônimos. A ideia emerge em Romanos capítulo 1, verso 5, Romanos 6, versos 16 e Romanos 16, verso 19. A Bíblia revista e atualizada sugere obediência por fé, dando interpretação objetiva antes que subjetiva do termo fé. Paulo também, através de sua epístola, concebe a divina onipotência em seu aspecto redentor, como força no íntimo do crente, pela qual ele é capaz de se manter em pé. O poder que firma os santos de Roma é uma experiência íntima, pela qual ele mesmo, Paulo, é sustentado. Meus queridos, então aqui concluindo a carta, nessa doxologia ou exaltação final, Paulo repete os conceitos característicos de seu ensino. O novo caminho, o caminho da graça, como real consumação do antigo, o caminho da lei. Afinal, como Paulo mesmo diz, o fim da lei é Cristo, entendendo que fim aqui significa objetivo, não término. O objetivo da lei era nos mostrar que estávamos debaixo do pecado e apontar para a única solução, Cristo. Aqui nós temos a universalidade do Evangelho da Graça e a única condição para a salvação, a fé. A único Deus sábio, aquele que provoca a adoração do apóstolo, pois a sabedoria de Deus no pensamento de Paulo não é mera especulação ou filosofia. O nosso Deus está muito além do alcance da compreensão humana, e esse é um atributo no qual Paulo vê as misericórdias de Deus para com homens pecadores. E essas misericórdias foram praticamente oferecidas, presenteadas e consumadas através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tal sabedoria é prerrogativa única e propriedade exclusiva de Deus. Daí vem a glória eterna que lhe é devida. Amém. É assim, amados, nós concluímos a exposição de hoje e a carta aos Romanos. Gostaria de compartilhar com os irmãos a alegria e a satisfação em meditarmos juntos nesses textos tão maravilhosos. Que o Espírito Santo possa ter fortalecido a fé de cada um, como fortaleceu a minha, e que a gratidão ao Senhor Jesus possa ter se multiplicado milhões de vezes por tudo que Ele conquistou na cruz e nos concedeu. Que o Eterno os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.